Saudações, meu irmão, minha irmã. Bom ter você aí desse lado para estas breves meditações do pouco que entendemos das Sagradas Letras. Queremos partilhar e dessa forma ajudar cada um de nós a desenvolvermos a cultura bíblica do crescimento espiritual através das pesquisas, das nossas orações e através da ação de graça, pois que não há nada que queiramos saber ou que busquemos a respeito do qual a Bíblia não tenha falado. Então, se queremos ter uma vida de acordo à vontade de Deus, precisamos ser amigos das Escrituras no nosso dia a dia. É assim que neste dia, 16 de dezembro, nós estamos agora no livro de Romanos, capítulo de número 3. O principal assunto deste capítulo vai ser então a salvação por meio da fé. Paulo vai começar a sua abordagem a falar designadamente a respeito da justiça de Deus. E logo nos primeiros versículos, isso é, do 1 até ao 4, Paulo está a fazer uma introdução que nos abre a mente para um entendimento profundo a respeito da justiça de Deus. Eu quero que, se você tiver uma caneta ou assim, tome nota, por favor, que a primeira lição que nós entendemos colocar do versículo 1 ao versículo 4 versa sobre a fidelidade de Deus, ou seja, a fidelidade de Deus não depende da nossa. Paulo está a falar da justiça de Deus e, consequentemente, vai falar da fidelidade. E Paulo levanta uma pergunta interessante. Você pode ler comigo, e Paulo está a perguntar: se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? E a resposta é óbvia, é claro que não. E Tiago também fala deste assunto. Quando Tiago fala, se vivermos com Ele, Ele também viverá conosco. Se andarmos com Ele, Ele andará conosco. Se estivermos perto dEle, Ele estará perto de nós. Se formos infiéis, porém, aqui a coisa muda, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Ou seja, tudo o que nós recebemos da parte de Deus e toda a visão que nele podemos alcançar não está ligada exatamente à forma como decidimos andar, mas pelo contrário, está muito mais ligado à própria fidelidade de Deus. Como assim? Se as bênçãos que nós buscamos em Deus dependem da nossa santidade, então nós precisamos concordar que não temos condição nenhuma para sermos abençoados. Ou seja, apesar de que algumas vezes fugimos do pecado, apesar de que decidimos viver vidas santas dedicadas a Deus, precisamos reconhecer que de diversas vezes acabamos falhando contra Deus. E se o compromisso da provisão de Deus para conosco dependesse da nossa fidelidade, infelizmente não obteríamos da parte dele coisa alguma. Por isso, Deus é fiel, ou seja, nós pecamos, mas Ele mantém a promessa que Ele nos fez. Nós falhamos, mas Ele mantém o interesse em nos abençoar. Desobedecemos, mas Ele mantém o foco em mudar completamente as nossas vidas. Por isso, meu irmão, minha irmã, que o teu coração seja cheio de gratidão todos os dias. Eu sei que fugimos do pecado, e eu sei que há quem pode dizer que se calhar não pecou hoje nem a semana passada, mas isso é perigoso, no sentido de que até a própria vontade de orar é o Espírito Santo quem nos concede, e o próprio desejo de fugir do pecado é pelo Espírito Santo que nós o temos, porque o homem é inerentemente mau.
nós não sabemos fazer o bem, porque toda dádiva e todo dom perfeito vem do Senhor. Então, meu irmão, que apesar da fidelidade que você demonstra no teu relacionamento com Deus, que apesar dessa força que você tem para andar em santidade, lembra-te que não é na tua justiça, não é na tua fidelidade, é na fidelidade dele. Ele nos abençoa porque quer, ele nos protege porque quer, ele nos ama porque quer, para a glória do seu nome. E vamos à segunda lição, voando aqui para os versículos 9, dos versículos 9 até o versículo 17, Paulo está a fazer, depois de falar da fidelidade de Deus, Paulo faz como que uma cascata. Paulo nos faz descer de uma escada perigosa, que era a escada do orgulho, a escada da arrogância. Primeiro, ele está a dizer que ninguém é fiel diante de Deus e é a fidelidade de Deus que nos sustenta. Segundo, ele vem para o degrau abaixo, e o degrau abaixo está a nos dizer o quê? Se Deus nos abençoa apesar dos nossos pecados, se o que dele recebemos não é porque somos mais santos, mas porque ele é fiel, logo não somos melhores do que ninguém. É o que Paulo está a perguntar. Porventura o judeu é melhor que o gentio? Porventura eu sou melhor que os meus irmãos? Não, ninguém é melhor do que ninguém. A graça que nos alcança é que nos faz experimentarmos a bondade de Deus e as suas misericórdias, e às vezes nos dá essa vaidade, né? Às vezes não, nos dá sempre essa vaidade de ser, essa vaidade, esse luxo, esse presente irrecusável de sermos filhos de Deus. Mas atenção, isso não nos faz melhores do que ninguém. Estamos a dizer que toda a humanidade é criação de Deus, sim, mas infelizmente nem toda a humanidade aceitou a filiação. A filiação é aceita a partir de João capítulo 1, versículo de número 12, quando a Bíblia declara que, mas a todos quanto receberam Jesus Cristo, Ele deu-lhes esse privilégio de se tornarem filhos de Deus, mas só aos que creem no seu nome. Agora, nós que cremos, somos melhores do que aqueles que não creem? Não, nunca se coloque nessa posição. Pelo contrário, é a graça, é a misericórdia, é o poder de Deus que te alcançou e também poderá alcançar a outro. Ou seja, a olho nu, tirando a mão de Deus nas nossas vidas, viríamos ainda até a ser tão iguais ou piores do que os outros que olhamos, que não têm ainda consigo a salvação. Então, mais uma vez, é a respeito da fidelidade de Deus. Não somos melhores do que ninguém. Deus é que é melhor que tudo e que todos. E vamos então continuar o trajeto do versículo 18 ao versículo 20. Vamos fazer uma pequena pausa para Paulo dizer o que? Paulo falou que não somos melhores do que ninguém, e agora é como que se ele trouxesse um porquê. E o porquê seria a terceira lição. A terceira lição qual é? A humanidade não teme a Deus. Ou seja, a cada dia que vai passando, a humanidade se afasta mais de Deus e a humanidade provoca mais a ira de Deus. Por isso é que no versículo 20 ele está a dizer: por isso nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. O que é que o apóstolo está a dizer? O apóstolo está a dizer que a humanidade peca com frequência e esse ritmo só está para acelerar porque a humanidade não teme a Deus. Por isso, ninguém na humanidade vai ser justificado pelas obras da lei. Por quê? Porque através da lei que nós tomamos o conhecimento do pecado, e é através dessa própria lei que também podemos escamotear a verdade. Como vimos ontem, uns estabelecem a lei, mas eles próprios não cumprem a lei que estabelecem. Por quê? Porque a lei trata-se de fardo, e o ser humano não gosta de carregar fardo, e quando carrega tem sempre outra carta na manga. Ou seja, o ser humano peca e peca mais ainda, sobretudo
quando ele sabe que a solução é Deus, mas ele insiste em negar essa solução, ali a humanidade vai se tornando depravada, que é o que estamos a olhar hoje. Homens querendo ser mulheres, mulheres querendo ser homens, pessoas que não têm medo de defraudar, passar cheque sem fundo, cheque sem crédito, pessoas que não têm medo de, homens que não têm medo de paparicar mulheres alheias, mulheres que não têm medo de se lançar nos braços de homens alheios, homens que não têm medo de consumir álcool de forma excessiva. E quando digo de forma excessiva, não estou a dizer que admito o consumo de álcool, muito pelo contrário, isso para mim na Bíblia é uma prática condenável, melhor não seguir esse caminho, mas vemos que as pessoas não têm medo, usam drogas, usam álcool, prostituição, gatunagem, mentira, de uma forma tão deplorável que parece que já não há mais solução para este mundo. Claro que para este mundo já não há solução, a solução já foi dada. Então não é que como que se existisse um novo método, um novo mecanismo, não. O método é sempre o mesmo, o mecanismo é sempre o mesmo. Qual é? A morte vicária de Jesus Cristo, que quem aceitar será salvo e quem não aceitar não será, mas já está condenado. Por isso é que do versículo 21 a 24 nós tiramos a quarta lição e a última. Que qual é essa lição? Esta lição nos diz que a lei fracassou, que é apenas pela graça que somos salvos por meio da fé. Ou seja, a humanidade está mergulhada no mal, a humanidade está mergulhada no pecado e não pode salvar-se desta sozinha. E por que nós falamos que a lei fracassou e que ninguém será justificado pela lei? Sabe o que a lei trouxe? A lei trouxe o sacrifício de animais para que então o homem pudesse ter acesso a Deus. Só que, segundo Hebreus capítulo 10, versículo 4, o sangue dos animais sacrificados cobria o pecado apenas, ou seja, o pecado continuava lá, só que coberto por aquele sangue. Mas o sangue de Jesus Cristo não cobriu, ele anulou, ou seja, ele fez o pecado desaparecer. Por isso, toda a investidura da lei fracassou. Lembra que a lei dizia olho por olho e dente por dente? O que isso fez na humanidade? Se não demonstrar o seu próprio fracasso. Leis que o Senhor Deus permitiu por causa da dureza do coração do homem. Mas agora, tendo Jesus Cristo morrido, nós temos acesso a Deus através da graça. Agora, não é não fazermos mais porque a Bíblia proíbe, não. Agora, mais do que a Bíblia proibir, temos um fundamento mais pesado. Jesus morreu por nós. Ou seja, será que alguém que deixou toda a sua glória, trono, poder e majestade, veio trocar de lugar conosco, merece o troco que hoje lhe damos? Merece a resposta que hoje lhe damos? Alguém que sofreu, apanhou em nosso lugar tudo que devíamos apanhar, merece a vida que temos vivido? Será que damos uma boa resposta para a morte de Jesus, andando ainda com a vontade, ou seja, nos submetendo ao pecado e às leis deste mundo? Eu penso que não. Hoje a reflexão é muito mais profunda, não é a respeito do que a Bíblia diz para fazer ou não, é a respeito de quem sofreu para hoje podermos respirar e para hoje podermos ter acesso à fonte da graça. Então, nós somos salvos apenas pela graça, através da fé. Antes, parecia que as obras poderiam contar no patamar da fé, mas hoje as obras não têm lugar. Hoje é a fé que tem lugar para a nossa salvação. E a fé resume-se em quê? Crer no Senhor Jesus Cristo. A fé resume-se em quê? Amar a Deus de todo o nosso coração. A fé resume-se em quê? Amar o próximo como a nós mesmos. Fé é isso, é acreditar que esse Deus é tão puro e verdadeiro e que é possível essa humanidade ser restaurada na sua versão perfeita, anteriormente dada lá no Éden, através do sangue do Cordeiro, onde a enfermidade não entra, onde a dor não tem lugar, onde o mal cai por terra. Mas isso
isso só o teremos por meio da fé. Lembra-te disso. Não é a respeito das muitas coisas que você faz por Deus aqui nesta terra que você vai ser salvo. Não, porque senão você vai se frustrar. Você vai ajudar muita gente e as pessoas no retorno vão até te maltratar. Sabe o que é fazer bem para alguém e essa pessoa fazer mal para ti? Pois, agora imagina você ir praticando essas ações achando que isso está a garantir a tua salvação ou está a garantir que você acumule pontos para a tua própria redenção. Não, a tua redenção já foi feita de uma vez por todas. Quando fizeres bem a alguém, faça pensando que estás a fazer para Deus. Quando ajudares alguém, faça fazendo que estás a fazê-lo para Deus. Ou seja, não espere retorno, não espere a resposta, a repercussão dos atos de bondade que você pratica. Saiba simplesmente que lá no trono, isso está subindo como um sacrifício e um cheiro suave, e naquele dia Ele te dará o galardão. Então continue focado nessa visão, que através da tua fé o Senhor te abençoe, através da tua fé famílias sejam transformadas, através da tua fé os teus colegas no trabalho conheçam a Cristo, através da tua fé a tua comunidade conheça a Cristo, através da tua fé você se aproxime mais de Deus. Não temos mérito nenhum diante do trono. Todo mérito, honra, glória, louvor e exaltação pertence somente ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, é invisível, mas é real, porque morreu e ressuscitou e vive para todos sempre, Jesus Cristo de Nazaré. Somos salvos por meio da fé, através da morte vicária de Jesus nosso Senhor. Receba desta salvação, receba deste sangue para te curar, te consolar, te transformar e todos os dias lavar a tua vida para ser mais alva do que a neve, e assim você compreenda que todos pecamos, então nenhum pecado tem poder para te condenar, a não ser que você queira ser condenado por esse pecado. Se você não quer ser condenado por esse pecado, é simples, apresente esse pecado à fonte da graça e seja remido deste pecado. Não aceite se fechar num quarto, não aceite trancar a tua vida por causa de erros do passado ou por causa de pecados que você cometeu. A fonte da graça está ali imanente, sempre disposta a perdoar e a mudar a tua vida para nunca mais ser a mesma. Deus te abençoe e te guarde em o nome do Senhor Jesus Cristo. Viva na paz e na presença do Senhor, crendo que Ele é bom e vive para todos sempre. Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus Cristo.